Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao Matinais. Já ouviu falar, por acaso, do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização? Provavelmente não. Mas por isso é que deve ficar aí connosco, na nossa companhia, nos próximos 20 minutos, mais coisa, menos coisa, para poder conhecer este instituto, que até é bebé, existe desde o dia 23 de dezembro de 2017, portanto bem recente, e foi o protocolo da sua constituição, foi assinado precisamente aqui em Fátima. Portanto, vamos estar à conversa nos próximos minutos com a doutora Eugénia Abrantes Magalhães, e ela é presidente da direção do Instituto, e vamos estar também com o professor José Eduardo Franco, ele é membro fundador deste Instituto e é também historiador. E, portanto, venha daí connosco para esta conversa. Desde já, muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui. E, Bom dia. doutora Eugénia, eu começaria se calhar por si e perceber o que é que levou à constituição deste instituto. E queria já que nos ajudasse em algo, porque, como reparou, eu não disse a sigla, mas o Instituto tem uma sigla. Mas como podíamos estar a pronunciá-la mal, vou já pedir aqui este auxílio à doutora e perceber como é que se pronuncia esta sigla do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. Muito bom dia. Antes de mais, o nosso grande obrigada por esta oportunidade. Para nós é sempre uma grande alegria podermos falar daquilo que nos é muito querido, sobretudo quando ajudamos à criação, ao nascimento, não é? Aí temos sempre uma criança e queremos é vê-la crescer, e é isso que nos define, porque ainda somos de facto muito bebés. A sigla não é complicada, é apenas dizer IACGO. Muito bem. IACGO. IACGO. Go no sentido da saída, do ir, do universal, porque também em termos de catolicismo é isso que nos define enquanto expressamos a nossa fé e a nossa cultura. Portanto, é muito simples. IACGO. O Instituto, como disse, de facto, faz pouco mais de um mês, mas em termos de sonho ele já é bastante antigo. Um dia o professor Eduardo, isto é quase como aquelas histórias, era uma vez, pronto, e funciona, está bem? Era uma vez, um senhor que se chama professor Eduardo, que um dia partilhou comigo esta necessidade enorme de nós elevarmos a cultura religiosa, a cultura católica, sobretudo numa sociedade que está a perder a cada instante as suas raízes até fundacionais, em termos quando pensamos na história do nosso país, na história europeia. E como investigadores, isso então ainda nos é mais claro, ainda nos é mais sensível, porque efetivamente lidamos com um público muito vasto de diferentes áreas do conhecimento e esta realidade é absolutamente gritante. E pensamos, nós temos de fazer alguma coisa. A questão nasceu daí. Como é que nós herdámos uma cultura tão rica, tão maravilhosa, e ela é tão desconhecida? É uma cultura que promove a paz, que promove a união das pessoas, que promove, de facto, a formação integral da pessoa humana. E como é que nós a botamos às prateleiras da biblioteca que só alguns têm acesso? Não as traduzimos, não as colocamos na linguagem atual, desconhecemos as grandes figuras portuguesas que nos ajudaram a ser o que nós somos hoje, a evoluir ao ponto em que nós evoluímos culturalmente, a abrir, a sair deste país para o mundo inteiro, e como é que tudo isto está escondido. E, de facto, foi respondendo a esta questão. Como é que isto é possível? E como é que nós vamos, de hoje para amanhã, responder aos nossos filhos que legitimamente nos podem perguntar o que é que vocês andaram a fazer com aquilo que foi a herança cultural tão fundamental. Então, este Instituto só tem razão de ser porque é uma resposta cabal e penso que inovadora a esta questão. E o que nos importa é, a nível nacional e a nível internacional, promover a cultura católica, dá-la a conhecer a todas as áreas do conhecimento, dar a conhecê-la a crentes e a não crentes,
numa interligação, numa cooperação muito estreita com os diferentes organismos da sociedade e também a nível internacional. Este, digamos, é o âmago global, desenvolvendo a investigação, fazendo divulgação da cultura, desenvolvendo projetos e fazendo formação avançada em qualquer ponto do país. E forço este elemento em qualquer ponto do país, porque eu penso, e nós pensamos, efetivamente, que este é o ponto inovador deste Instituto. O facto de nós não estarmos coplados a nenhum organismo específico dá-nos essa possibilidade não só de mobilidade, mas também de transversalidade em relação a todos os elementos que existem da sociedade, permitindo-nos uma proximidade com as comunidades locais, com os grupos, quer organizados, quer não organizados, mas que nos solicitem também a nossa intervenção. E, no fundo, permitir que esta cultura que tem estado, então, engavetada, por assim dizer, que chegue mais além, porque, por vezes, centra-se tudo muito ou em Lisboa ou no Porto e o resto do país fica só à espera de conseguir chegar. E, neste sentido, vocês querem chegar mais além, chegar a todos. Cláudia, e permita-me que diga uma coisa ainda talvez mais séria. Esse é aquilo que parece mais óbvio. Sim, é de facto descentralizar e fazer sair das estantes das bibliotecas. Sim, isso é verdade. Mas também é nós, enquanto Igreja Católica, não nos permitirmos ajudar à desertificação do interior do país, nomeadamente no que toca à cultura e à formação das pessoas. Efetivamente, o Instituto está apto, até porque reúne um conjunto de investigadores de diferentes áreas do saber e de pessoas que se estão a associar ao Instituto, e aqui vai já uma dica à parte, de facto tem sido uma grande alegria ver pessoas de diferentes quadrantes das áreas profissionais e das diferentes áreas do saber a quererem se associar a este Instituto, o que nos permite, a nós, Instituto, ter recursos humanos altamente qualificados nas diferentes áreas para podermos estar a dar, por exemplo, formação em diferentes pontos do país ao mesmo tempo. Em de não só propormos uma carteira de projetos e de formação, mas sermos também um instituto capaz de dar resposta aos pedidos que nos vêm dos diferentes pontos do país ou a nível internacional, que nos digam, de facto, nós precisávamos de uma intervenção a este nível, não temos pessoas qualificadas para o fazerem e, em conjunto, fazermos esse programa de intervenção, como disse, seja a pessoas mais organizadas, grupos, congregações, ordens religiosas, comunidades paroquiais, movimentos, seja a pessoas menos organizadas, ou então em grupos profissionais. Porque a vossa intervenção é multifacetada, ou seja, não será só, às vezes as pessoas podem estar a pensar lá em casa, património, obras de arte. Não, vamos mais além do que isso, além dos manuscritos que possam existir, que nos contam esta história tão importante, como as obras de arte também contam, mas temos mais além do que isso. Neste momento, em todas as áreas do saber, pode ser desde o direito, pode ser em termos de economia, da teologia, da sociologia, da psicologia, portanto, nas diferentes áreas e para diferentes públicos profissionais. Vou dar um exemplo, pode ser que uma diocese diga, eu preciso de um programa para qualificar os agentes pastorais em termos teológicos, nesta área mais pastoral ou naquela mais bíblica ou da teologia sistemática, então vamos direcionar essa intervenção nesse sentido. Como pode ser, por exemplo, um grupo profissional, pode ser jornalistas, guias hoteleiros, que digam, nós de facto temos esta lacuna em termos da cultura católica ou de um outro tema global, porque reforçando e recordando, nós funcionamos sempre nesta vertente que não se pode desligar nunca. Se ela se desliga, mal seria, não é? Que é a vertente da intervenção católica como da cultura
globalizada da cultura geral. E, portanto, pode dizer, nós precisamos, efetivamente, temos aqui profissionais qualificados, mas há uma lacuna nesta área, por exemplo, dos conceitos básicos do catolicismo. Pode ser da liturgia, pode ser da organização eclesiástica. Como é que nós podemos intervir? Então, podemos intervir fornecendo essa formação e estipulando, dentro de um protocolo, uma formação específica. Naquela matéria. Professor, aqui a história, sem dúvida, que ocupa um lugar supremo, e esta necessidade que sentiu de pedir à doutora Eugénia, temos que salvar isto, é porque temos tratado muito mal a nossa história? De algum modo, em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Tentando também complementar um pouco o que a minha colega já disse muito bem, isto parte de uma constatação, de uma necessidade e de uma obrigação que nós temos para tentar contribuir através deste instrumento que criámos, para ajudar a comatar um conjunto de lacunas que se tem sentido no meio... Vou-lhe só pedir um favor, e peço imensa desculpa de estar a interromper o raciocínio, mas tal qual a história se abre para nós conhecermos aquilo que foi os nossos antepassados e a nossa vivência, vou-lhe pedir que abra só um bocadinho mais o seu casaco, porque senão vamos abafar o microfone e não vamos conseguir escutá-lo bem lá em casa, Sim, está bem? Há pouco estava mais frio, agora já está melhor. Peço imensa desculpa, mas excelente, nesse sentido, dinâmico. Vamos então ao pensamento. Estamos em pleno fevereiro, em pleno inverno. Exatamente, e estamos aqui um bocadinho mais frio. Mais de abertura. Mas agora que abrimos. Refrescar a história. Exatamente, agora que abrimos os nossos horizontes, podemos avançar. Dizer, então, nós temos notado o que eu chamo a existência no meio universitário onde nos movemos, no meio também das escolas, etc., uma grave iliteracia em termos de cultura católica, cultura religiosa, de cultura cristã, que fez as novas gerações e também às vezes as mais velhas, que não tiveram acesso a esta cultura, fizeram-nas perder o código até para interpretar questões essenciais da nossa literatura, da nossa arte, do nosso património e que revela precisamente esse déficit cultural grave. E então entendemos que é preciso também, no contexto das universidades públicas, criar uma instituição que agregue investigadores que se dediquem a esse estudo e que se dediquem não só à investigação fundamental, complementando outras que já se fazem em determinados setores, mas ao mesmo tempo criando produtos inovadores de conhecimento, de transmissão do conhecimento, que permitam fazer chegar um pouco mais longe e oferecendo também uma oferta formativa, quer no quadro da Igreja Católica para agentes pastorais, para catequistas, para pastoralistas que trabalham com jovens e que procuram formação avançada, mas também no meio académico, preparando também um conjunto de oferta formativa complementar que permita realmente ajudar a colmatar esta falha. Aliás, nós sentimos no próprio meio académico que muitos investigadores, professores, sentem realmente esta falta e não sabem onde ir buscar, precisamente porque desde há muitos anos a esta parte se deixou de cultivar, portanto, estas áreas de saber e de conhecimento e de transmissão do conhecimento. E, portanto, acaba por ser um serviço de cultura, mas uma cultura esclarecida, crítica, séria, fundamentada, e é isso que pretendemos oferecer, qualificada, e ao mesmo tempo colocando no quadro do nosso legado cultural, da nossa herança cultural, ligando com aquilo que nós chamamos hoje a experiência que vivemos a nível no mundo em que vivemos, que é a experiência de globalização acelerada. Cada vez mais a lógica deixou de ser nacional, mas global. Precisamos de entender a nossa cultura local, nacional, na relação com o mundo global em que vivemos e com o qual interagindo, e onde a aldeia global se tornou cada vez mais aldeia nas últimas décadas e recentemente devido ao avanço significativo das tecnologias de
comunicação e informação. E, portanto, queremos colocar também o conhecimento nessas plataformas e usar essa instrumentação para o efeito. Mas, como dizia, e colocando também este conceito de ligar catolicismo e globalização, que é quase um pleonasmo, porque o catolicismo, por excelência, é global, mas também foi construtor do mundo global em que vivemos. E, portanto, e às vezes esquecemos disso, portanto, a partir do século XV, XVI, realmente o ideário de universalização do cristianismo, que foi concretizado pelos missionários, foi um grande motor da primeira globalização, daquilo que eu chamo de proto-globalização, a primeira globalização no século XV e XVI. E realmente o esforço missionário que acompanhou as caravelas, que depois abriu os caminhos do mar ignoto, e é que permitiu também contribuir para criar plataformas de intercâmbio, de aproximação entre os povos, e, portanto, aí o ideário cristão esteve na primeira linha. E, portanto, colocar precisamente esta herança da cultura católica como construtora da globalização em que vivemos e podendo hoje também ser um contributo para repensar essa globalização e contribuir para oferecer um rosto mais humano. E provavelmente nestas formações que há pouco referiam, que o Instituto poderá preparar, a pedido até das dioceses, paróquias, ocorria-me que isso poderá também permitir a quem está e os leigos que estão diariamente ao serviço da nossa Igreja, muitas vezes terem uma formação que por vezes não chega lá, que lhes dará uma abertura para entenderem melhor a nossa Igreja e caminharmos naquele sentido que tem sido tão reafirmado pelo Papa Francisco, da Igreja da proximidade e da Igreja em saída. Vamos abrir portas e vamos por aí. Go! Por aí fora. É o go. Aí estamos no go, necessariamente. E o go passará sempre, pelo menos essa é a nossa perspectiva desde o início, por, de facto, tornarmos acessível essa cultura que deixou de existir. Nós hoje, de facto, temos agentes pastorais que efetivamente estão ávidos por mais cultura, por se atualizarem, mas há, como dizia há pouco, uma outra perspectiva. É quando nós promovemos esta cultura, nós também estamos a ajudar-nos, enquanto Igreja, a repensarmos sobre nós próprios. Portanto, é sempre nesta duplicidade. Podemos ir aqui, quando a doutora fala no repensar, se calhar repensar também a linguagem e a forma como nos dirigimos hoje. É exatamente isso. Porque quando nós fazemos este exercício, por exemplo, esta foi a experiência que nós tivemos com a obra publicada recentemente sobre o Portugal católico. Efetivamente, sempre que nós pegamos neste instrumento, que se chama a nossa cultura católica, quando nós pegamos no instrumento da cultura que o mundo tem efetivamente produzido, nós estamos a dar ferramentas a todas as pessoas de pensarem sobre ela também. Porque não nos interessa, nem esse é o objetivo de fundo deste Instituto, é que as pessoas consumam toda esta cultura sem raciocinar. O que nós propomos é efetivamente esse acesso, mas efetivamente que seja um acesso para as pessoas, para nós colaborarmos no desenvolvimento mais pleno da pessoa. E esse desenvolvimento tem, com o facto de dominarem um conjunto de conceitos que são essenciais, para perceberem a nossa história, para perceberem os nossos tempos, para perceberem porque é que nós estamos como é que chegámos até aqui, para ajudar a pensar novos caminhos e novos horizontes. Mas é também pensar esta Igreja, onde é que nós estamos, de facto, a sermos testemunhas deste Evangelho e deste Cristo que nós dizemos que acreditamos. Ou onde é que nós não estamos, de facto, a ser e onde precisamos de intervir. Portanto, é esta saída do Papa Francisco, mas é de interferir nas periferias. E quando às vezes nós falamos das periferias, a nós é-nos muito particularmente sensível esta periferia da ausência de cultura. E isto é proporcionar às populações esta ausência, ou nós consentirmos nesta ausência de cultura, é proporcionar, por um lado, a pobreza,
pobreza espiritual, a pobreza intelectual, a maturidade das pessoas, e é de facto favorecer a que muitas das vezes haja a não dita paz, ou então que surjam dentro das comunidades e da sociedade alguns totalitarismos e algumas ideias absolutistas que às vezes não têm a ver com a pessoa. Portanto, é combater esta pobreza também, que é a ausência do acesso à cultura. E à cultura, às vezes, não estamos a falar de uma intelectual ou de uma muito difícil de aceder. Às vezes, estamos a falar de conceitos básicos, fundamentais. Que se vai notando nos dias de hoje que, de facto, nos fazem falta ou que eles não existem. E desta forma, o Instituto pode ser um motor que nos vai ajudar a descobrir. Por vezes sabemos mais ou menos, diria eu, quem somos, mas não temos noção nenhuma de onde é que viemos e que percurso tivemos para chegar até aqui. E isso é fundamental hoje. Fundamental e sobretudo, darmos às populações mais jovens este nosso caminho. Não se trata aqui, perdão, não se trata aqui de um caminho apologético ou triunfalista. Trata-se de propor fé, é a nossa evangelização, porque é neste Deus em quem nós acreditamos. Agora, também temos que assentar os pés na terra. Este projeto, naturalmente, poderá ser mais produtivo se nós também tivermos, e peço desculpa aproveitarmos aqui também este momento, porque nós sabemos que a cultura em Portugal vive disso, tem de haver também mecenas que queiram, no fundo, apadrinhar e financiar também estes projetos culturais. Doutora, em termos do que é o ideário do Instituto, há vários pontos, sendo que um dos primeiros é exatamente este reforçar o sentido de raiz e, portanto, ser importante voltarmos atrás no tempo e percebermos quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. Temos que saber o nome das coisas. Quando nós sabemos o nome das coisas, o caminho para a frente pode ser um pouco desconhecido, mas dá-nos uma segurança e dá-nos horizontes de leitura. Ninguém pode seguir à cega e a não cultura é seguir à cega. Se nós percebermos este nome das coisas, quem foram as pessoas que nos antecederam, que obras foram fundamentais que nos definem como portugueses, que nos definem como católicos, que nos definem como europeus, que nos definem como cidadãos do mundo, aí podemos efetivamente dar instrumentos de concepção. Em termos de outro ponto que tem aqui como ideário é educar para a escolha, tomar posições para cimentar convicções. Temos que saber escolher para acharmos a nossa convicção. Temos sempre que tomar decisões. Esse é é um dos grandes valores do catolicismo, este conceito da liberdade. E a liberdade faz-se nesta verdade. E na verdade de nós conhecermos e darmos razões da nossa fé. Se nós não conhecermos, acreditamos em quê e em quem? Nós temos que, de facto, conhecer para podermos verdadeiramente amar. Não há amores anónimos, não há referências anónimas. Se nós dermos pistas de reflexão e se nós sabemos as razões da nossa fé, podemos não perceber às vezes como é que se faz essa evangelização. Podemos ter muito medo. Às vezes nós temos muito medo, mas foi com muito medo que nós avançamos. Estamos cheios de medo. Agora, pior do que ter medo é ficar estagnado no tempo. Nós queremos, nem é só meramente recuperar, mas é possibilitar à nossa sociedade, em primeiro, a nossa sociedade portuguesa, mas também ao mundo inteiro, este diálogo entre o passado e o presente. E o futuro faz-se na leitura entre o passado e o presente. Acontece connosco desde que nós nascemos. Portanto, é neste diálogo passado-presente que o futuro se vai delineando. Ora, se nós retiramos as grandes referências daquilo que nós somos, de onde viemos,
para onde é que nós vamos se nós retiramos esta possibilidade de raciocínio e se nós retiramos a capacidade de conhecer, se nós esvaziamos da nossa população o conhecer, então nós vamos retirar o elemento mais básico, que é a liberdade da pessoa decidir. Professor, nesta questão, olhando para aquilo que é o âmbito do Instituto e porque a história se faz de momentos e de opiniões e de diversidade, é também isto que o Instituto vem fomentar dentro daquilo que é a nossa história e a nossa vivência cristã. Sem dúvida. Atendendo precisamente à diversidade cultural, em que o próprio catolicismo foi um dos promotores e também esteve sempre aberto. Uma das marcas da experiência cristã foi a abertura à universalidade e às diferentes culturas, naturalmente com etapas diferentes, com a aprendizagem histórica, mas hoje em dia a Igreja, ela própria em si é diversa, é unidiversa, e a sua diversidade de algum modo expressa também a capacidade inspiradora, criadora do espírito que a anima. E só reconhecendo só quem acredita na força criadora do espírito é que reconhece a diversidade da Igreja e o valor que ela tem. Ao mesmo tempo, a Igreja ela própria sempre foi aberta à diversidade das culturas, dos povos, das experiências humanas, integrando e procurando transfigurar, orientando para Cristo. E, portanto, naturalmente que, pela via do conhecimento crítico, etc., um dos aspectos a salvaguardar, a valorizar e a criar precisamente uma cultura da diversidade no quadro da Igreja, da tolerância, da integração, precisamente para afirmar uma das expressões maiores do catolicismo, que é esta mesma. Poucas instituições há, mesmo no contexto da história das religiões, que albergue em si própria uma diversidade tão grande como hoje alberga, por exemplo, a Igreja Católica. Em termos e de facto, na nossa sociedade, nem os próprios católicos têm consciência da riqueza, da diversidade que a Igreja encerra em si própria. Basta pensar da diversidade imensa de hordas e congregações que ao longo da história hoje existem, de movimentos, de serviços, de iniciativas para atender aos diferentes campos. E realmente, nós olhamos ao Portugal Católico, foi um contributo e foi a ponta do iceberg para abrir essa janela extraordinária que, per si, já espantou muita gente. E, de facto, isso revela que nós temos um déficit de conhecimento sobre nós próprios extraordinário. Só com conhecimento aprofundado, o mais largo possível e, ao mesmo tempo, alargado, é que os católicos poderão, depois, eles próprios também desenvolver o sentido crítico, saber quem são, saber o seu papel na Igreja e também, connosco, em cada tempo, pensar a Igreja e a resposta que deve dar aos desafios de cada tempo. Porque se nós não temos uma base de cultura fundamental, só ficamos só pela devoção, que é muito importante, naturalmente, a expressão da fé é muito importante, mas tem que ligar também à inteligência. Aliás, uma das marcas, o que tornou o cristianismo forte desde os primeiros séculos, foi a associação da vivência da fé à inteligência da fé. A importância dos padres da Igreja, dos teólogos, dos grandes filósofos, que deram conteúdo, deram dimensão, solidez, portanto, a essa expressão da fé, tornando depois essa fé também respeitada e fecunda culturalmente. E, portanto, cortar a ligação entre fé e cultura é um erro grave. Portanto, acaba por cortar uma espécie de ligação umbilical que é fundamental para que a fé depois se afirme. E, atualmente, no contexto do século XXI em que vivemos, em que se fala cada vez mais que estão a emergir as chamadas sociedades do conhecimento, passou-se da era industrial para a era pós-industrial, estão a emergir as sociedades do conhecimento. O grande desafio da humanidade e também da Igreja é a batalha do conhecimento. E se a Igreja não está no centro dessa dinâmica, a dinâmica do conhecimento, vai atrasar-se gravemente. E, portanto, este é um contributo para, no nosso meio, na nossa escala, também contribuímos para esse ideário
que há a construção de um conhecimento esclarecido em torno do que é a Igreja, da sua herança, da relação com o mundo que ela também ajudou a construir. E por isso sempre também uma aposta no científico. Naturalmente, na ciência. Aliás, como sabemos, e muitas vezes contrariamente ao que se pensa, a Igreja sempre foi, através de diferentes membros, também teve diferentes andamentos, também teve sempre os que puxaram para a frente dos espetáculos, mas isso faz parte. Mas a Igreja sempre deu um grande contributo para a ciência. A história da ciência tem como protagonistas muitos membros, até das ordens religiosas, muitos até criadores de inovações científicas foram membros de ordens religiosas, foram padres, foram leigos, foram pessoas formadas no contexto das instituições de formação da Igreja, nos colégios, nas universidades, e, portanto, a Igreja sempre foi motora da ciência e de progresso. Até a sua própria ideia de história judaico-cristã, que é a ideia de história linear ascendente, forneceu aquilo que é o substrato filosófico para permitir e criar a ideia de progresso. Depois se afirmou de forma quase mítica no século XVIII e XIX, mas tem por trás um substrato cristão. São quase numa sociedade judaico-cristã, à luz da filosofia, de uma visão do tempo linear ascendente, e é que se pode desenhar a ideia de progresso, que depois dá sustento, dá lastro ao desenvolvimento científico. Muito bem. E através do Instituto podemos ainda descobrir muito mais e percebermos aqui esta linha judaico-cristã. De facto, os judeus e os jesuítas tiveram uma grande importância na evolução do conhecimento. Temos que terminar, contudo, o Instituto, nesta fase, está em divulgação da sua própria existência, mas, doutora Eugénia, se quem está lá em casa estiver já a pensar, mas nós na nossa paróquia queremos, ou na nossa diocese estamos de facto a precisar de algo assim, como é que devem fazer? Já estão prontos para começar a ir para o terreno? Sim, naturalmente. Penso que pode ajudar para quem eventualmente nos quererá contactar. Nós já temos a nossa página no site, portanto, quem quiser entrar, ou pelo menos ter um primeiro contacto com o Instituto, basta procurar iacgo.pt, onde temos não só a apresentação do Instituto e aquilo que nos define, mas também toda a programação, todo o programa de oferta que nós temos para qualquer pessoa que queira efetivamente procurar-nos ou pedir a nossa intervenção. E depois é só uma questão, através dos contactos que vêm lá enunciados, entrarmos em diálogo e depois fazemos agendar e estaremos em qualquer sítio, nacional ou internacionalmente, onde seja necessário estarmos. Muito bem. Tá bem? Mensagem final para este tema do Instituto. O que é que fica lá para casa? O que fica para casa é um desafio. Posso? É mesmo um desafio. O que é que nós ainda podemos efetivamente fazer para sermos de facto uma igreja em saída? O que é que nos faz sair da nossa casa e do nosso sofá? Nós acreditamos que seja por investir na cultura religiosa. O que nós precisamos é de parceiros que nos ajudem efetivamente a pôr este caminho de pé e que seja um vasto, longo e que dê justiça ao nome, que seja universal. Está bem? Muito bem, professor. 10 segundos para uma mensagem final. Cito esta expressão, que não é minha, mas que é: a fome de cultura é a raiz de todas as fomes. Se pensarmos bem, quando nos qualificamos culturalmente, cientificamente, etc., poderemos depois estar preparados para resolver e atender a outras fomes, a outras necessidades. De outra maneira, se formos pobres de cultura e de conhecimento, temos mais dificuldade em entender, e realmente uma sociedade pouco culta, pouco preparada, acaba por se tornar cada vez mais pobre. Uma sociedade qualificada, rica culturalmente, acaba por criar instrumentos que permitem atender às outras pobrezas e se tornar muito mais progressiva e avançada. Muito bem, muito obrigada aos dois por terem vindo. É assim que vamos chegar ao final deste Matinais e já sabe, se
Quando tem fome, o que é que faz? Vai à procura. Bom, fome de cultura é exatamente a mesma coisa. E porque estamos a falar de uma igreja em saída, de um conhecimento em saída, então levante-se do sofá, tire as pantufas, calça as sapatilhas, pode ser um modo de ir à procura de mais conhecimento e, no fundo, à raiz de quem nós somos e de quem nós queremos ser. É este o desafio que fica neste Matinais. Até amanhã. Bom dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.